Tiago, capítulo 1, versos do 1 ao verso 8. Vou tentar ler por cá, para a gente ler juntos. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A igreja. É sério, quem está em casa não ouviu nada. De novo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém. No próximo vai ser melhor. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não penses ao homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse que duvida é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Senhor, muito obrigado por essa palavra que a tua igreja acabou de ler. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Meus queridos, antes da gente entrar propriamente no texto, é importante a gente fazer algumas referências, né, a datação, a autoria. A gente tem aí um Tiago que há divergências na sua origem, de quem seria, né, as informações desse Tiago, mas nós vamos falar do que é. A maior parte dos estudiosos, eles dizem que esse Tiago que escreve essa epístola é o irmão do Senhor, né? É o irmão do Senhor. Então, esse Tiago esteve com Jesus, andou com Jesus, é discípulo de Jesus, aprendeu com Jesus, e é esse Tiago que nesses anos aí, na década de 60, né, na década de 70, mais precisamente 62, 63, ele escreve essa carta, essa epístola, e a gente vai ver logo no verso 1 que não há destinatários específicos para essa carta. Ele diz que esta carta é para as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele já diz também que essas tribos estão dispersas, mas precisamente nós entendemos que essas tribos, como tribos, já nem existem mais nesse período, né? Mas aqui então a gente pode entender que essa carta é escrita para aqueles que estão dando prosseguimento à pregação do Evangelho, à vivência e vivendo os ensinamentos que Jesus deixou, ou seja, os cristãos, que também se aplica a cada um de nós e à igreja do Senhor. Amém? Quando Paulo escreve cartas específicas, né, Coríntios, Éfeso, Tessalônica, Colossos, ele escreve a carta para aquele lugar. Mas quando Tiago escreve essa epístola, ele deixa aberto. E aí a gente começa a perceber o quanto Deus queria nos falar através dessas palavras que Tiago traz aos nossos corações. E a gente vê então que ele traz e se identifica como servo, né? Ele diz logo no início, Tiago, servo, e esse servo aí, doulos, no grego, que vai querer dizer mesmo escravo, é alguém que andava dependente de Jesus. Existia uma dependência imensa de Tiago para com Jesus. Podemos até entender que esse Tiago foi um dos discípulos que mais vivenciou esse momento com Jesus Cristo. É aquele discípulo mais fervoroso, aquele discípulo que mais se entregou, que mais se identificou com a obra do Senhor. E eu gosto de fazer assim e já vou aplicando. Como nós vemos alguns Tiagos hoje em dia na igreja do Senhor e no reino de Deus. Aqueles que são mais aprofundados, aqueles que costumam ter mais experiências com Jesus, com Deus, que buscam mais o Senhor, que valoriza o fato de servir a esse Senhor e de ser alcançado por Ele.
Irmãos, o texto segue e ele dá essa saudação, e agora a gente propriamente entra naquilo que nós queremos. O primeiro destaque nesse texto, no verso 2, é quando fala que provações aqui para Tiago e para nós deve significar alegria. Pastor, eu não estou entendendo. Quando eu estou em provação, eu fico atemorizado, eu fico com medo. Isso me traz angústia, isso me traz preocupação. Mas eu preciso então mudar essa chave dentro de mim? Sim. Ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Não é simples alegria, não é apenas um ânimo passageiro, mas Tiago está nos convidando para uma proposta, irmãos, a fim de que nós consideremos que o fato de passarmos por tribulações e por provações, esse fato de passarmos por isso, é motivo de nós considerarmos isso grande alegria. Sabe quando a pessoa é perseguida porque ela é honesta? E que ela diz: olha, a pessoa está me perseguindo, ele está falando isso comigo só porque eu não cedi, só porque eu sou honesto, eu estou aqui, eu estou passando por isso, mas eu estou firme, eu estou passando por isso aqui, por essa prova, mas eu sei que eu fui certo, eu sei que eu estou correto e que minha consciência não está me acusando de erro algum. Isso lhe dá um certo orgulho, isso lhe dá uma certa força para você continuar vivendo. É essa alegria que Tiago está querendo que você sinta. É essa alegria que Tiago está querendo que a igreja sinta. E ele diz: olha, considerem esse motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, isso aqui não é algo que está largado, não é algo que está jogado, não é aquele evangelho barato, que se prega, por exemplo, não, a gente vai passar por provações. Essas provações virão, a gente está aí na Covid, amanhã vão perseguir de outra forma, amanhã a igreja vai fechar por perseguições daqui e dali. Tiago estava vivenciando perseguições. O que o Apocalipse vai dizer? O que o Apocalipse vai narrar? Onde a teologia se diverge e começa a dizer que tudo aquilo que está no Apocalipse são eventos futurísticos, é escatológico, vai acontecer muita coisa que está ali. Outros nas suas camadas vão dizer que não, que já aconteceram lá atrás. Outros vão dizer que estava acontecendo aqui, nesse momento, pelas suas contas de números e coisa e tal, vão entender que era nesse momento aqui. Quando Jesus então ressuscita, retorna aos céus, aos 33 anos, os apóstolos então começam a sua jornada sem o Jesus físico. E aqui nos anos 60, é quando Tiago está escrevendo. Em 70, Nero põe fogo em Roma, ou seja, a perseguição está instaurada, a coisa está fervendo, o caldeirão está borbulhando, e são dessas tribulações, dessas perseguições, que Tiago está escrevendo a todos os cristãos espalhados em toda a terra. São perseguições, irmãos, que traria a morte. Ele escreve possivelmente a carta em 62, e em 63 ele é martirizado. Ele é morto, ele é caçado, ele é alcançado e ele é morto. Mas deixa o legado, deixa uma palavra de encorajamento para mim, uma palavra de encorajamento para você e para a igreja do Senhor. Tiago escreve, irmãos, a rigor, deveis e podeis vos alegrar com vossas tribulações, porque provações são alegria. O termo grego para prova, irmãos, periasmos, significa de um lado tentação, sedução, mas de outro lado significa teste, significa provação. Trata-se aqui de situações em que não é fácil permanecer mantendo nossa vontade submissa à vontade de Deus. É você querer fazer, mas as tentações começam a lhe induzir para não fazer. É você levantar com ânimo e dizer, não, eu preciso continuar firme, eu preciso seguir a Jesus, mas essas tribulações que vêm, parece que Deus não está comigo, parece que Ele não me dá livramentos, mas aí você vai, não, mas eu preciso me fortalecer, eu preciso continuar, mas também não ajuda, as coisas não acontecem, nada muda. Essa instabilidade que Satanás vai trazer para a gente como tentação, como sedução,
Mas Deus está trazendo para a gente como teste, como provação, porque Ele quer que você seja provado e aprovado nele. O inimigo então ele detecta aqui uma chance para si. Ele visa levar-nos ao ponto de nos separarmos da boa vontade de Deus. Sob esse aspecto, então a situação constitui para nós como tentação e como sedução. É você estar diante da tribulação. Mas como é que essa tribulação ela vai consistir para nós? Numa sedução, numa tentação ou num teste, ou numa provação? Porque toda tribulação que o crente passa, irmãos, ele tem a chance de se dar bem. A mulher bonitona, e o crente está lá, Senhor, tem misericórdia, Pai. Eita, a chance de se dar bem. A chance da manhã contar para todo mundo, olha que mulherão. O dinheiro na sua frente, está lá. A provação, o teste, mas está lá a sedução. A chance de se dar bem, pegar aquele dinheiro, ser desonesto uma vezinha na vida e mudar toda a sua história de vida, de pobre a rico, de empregado a patrão. Ou seja, toda a tribulação vai trazer o lado bom para a carne, vai trazer o lado vantajoso para a carne. Cuidado, isso é a sedução. Cuidado, isso é a tentação. O diabo está lá tentando Jesus. E Deus está lá provando Jesus. O diabo está lá tentando seduzir Jesus. E Deus está lá testando Jesus. O diabo está lá tentando Jó. Vai a mulher, vai os amigos, vai todo mundo. E Deus está lá testando Jó. O diabo está seduzindo, mas Deus está provando. Porque no final Ele quer que você seja aprovado. As tribulações, irmãos, elas são inerentes ao crente. Você não vai viver uma vida com Deus sem ter tribulações. Esse cartaz por aí que diz, venha para a igreja aqui, pare de sofrer, é mentira. É mentira aqui na terra. Não adianta a gente querer pregar um evangelho barato, um evangelho de graça, um evangelho onde só traga prosperidade, onde só se prega a cura. Não. Ah, mas vai chegar o tempo, irmãos, que vai estar lá, pare de sofrer, ou seja, não há mais sofrimento. Você vai parar de sofrer porque não haverá mais o sofrimento. Você vai estar livre das doenças porque não haverão mais doenças. Você estará livre das tentações, das seduções, porque não haverão mais. Você já estará com seu corpo incorruptível, glorificado diante do Senhor, vivendo a eternidade com Ele, longe de toda sujeira. Mas para isso é necessário passar pela tribulação. Não dá para fugir disso. Mas pastor, não podia ser melhor? Quer dizer que para Jesus foi ruim, para os apóstolos foram ruim, para Tiago foi ruim, para a gente tem que ser bom. A gente é mais bonito que eles, a gente é melhorzinho do que eles. Não, se eles venceram, irmãos, nós também venceremos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus está dizendo nesse versículo o seguinte, é possível vencer. Creia que é possível vencer. Essa mulher bonitona aí, meu irmão, é possível vencer. É só dizer não na hora certa. Essa dinheirama toda, principalmente nessa época, Senhor, é possível vencer. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo. Ele não te abandona na tribulação. Ele passa com você. É isso que Tiago está dizendo. Se alegre. E quando a gente não tem alegria, tudo é pior. Quando a gente murmura, tudo fica mais difícil. Quando a gente reclama, tudo se torna terrível. Mas quando a gente está alegre, parece que o que é azedo parece que começa a ficar doce. Parece que o que é distante começa a ficar perto. Parece que o insuportável começa a ser tolerável. Sabe o que é isso, irmãos? Alegria no coração de servir ao Deus que venceu a morte. Se alegre no Senhor. Celebre ao Senhor, Ele é com você. O verso 3 vai falar que o que as provações produzem. Olha que interessante. Aprendemos a paciência
pois tendes o conhecimento de que o teste de autenticidade de vossa fé produz paciência. Meu irmão, tenha cuidado antes de abrir a boca para falar na aprovação. Pense 1000 vezes antes de você se pronunciar na hora da tribulação. A paciência, esse hipomoné, que é um termo grego, vai significar a perseverança, a constância. Isso aqui é literalmente, é permanecer por baixo, debaixo das condições difíceis, das tarefas onerosas, dos sofrimentos físicos e psíquicos. Quantas pessoas embaixo de entulhos, de desabamentos, superaram horas e horas debaixo do entulho, com apenas 2 centímetros aqui de folga do nariz, da boca, mas respirando, buscando respirar aquele pouco de oxigênio que existia ali. Quantos, com muita paciência, com muita perseverança, conseguiram respirar menos, se manter forte, para que perdesse pouco sangue, para absorver o máximo de oxigênio possível e sustentar esse oxigênio dentro de si até chegar ao socorro. Aqueles que se desesperam, aqueles que murmuram, aqueles que reclamam demais, perecem mais fácil. O ar vai embora logo, o oxigênio se perde. E na tribulação, irmãos, o oxigênio é pouco. Na tribulação a força é pouca. Mas nós devemos nos fortalecer no Senhor. As tribulações são capazes de nos prestar o serviço e de nos ensinar a enraizar-nos cada vez mais profundamente em Deus. Quando as tribulações chegarem, meu irmão, não fica murmurando, dizendo que Deus não está vendo não. Presta atenção, liga a antena, abre o olho. Tem alguém querendo te seduzir, tem alguém querendo tentar você. Mas olha para a direita, olha para o outro lado, pois enquanto o diabo quer nos dar a rasteira, Deus está nos esperando passar pelo teste. Porque quando Satanás esteve na presença de Jó, na presença de Deus, que ele foi a Deus, junto com os anjos, e ali dialogando com Deus, ele disse: você está vendo aí? Você está vendo lá para Jó? Meu servo, viu? Íntegro, direito, homem honrado. Pense, Deus mais o diabo batendo papo. O diabo deixa eu seduzir, deixa eu tentar ele. Aí Deus vai. Porque eu vou testá-lo, eu vou prová-lo, e tu vai ver se no final eu não vou aprová-lo, eu vou aprová-lo. E o diabo desce, irmão, senta a ripa com gosto em Jó, mas vai com gosto, misericórdia, começa tomando a riqueza do homem toda, o cara fica liso. Os filhos de Jó, toda a reputação, aquela integridade, aquele sacrifício que Jó fazia pelos filhos. Eu sei lá, irmãos, talvez Deus permitiu tirar até os filhos, para os filhos não jogar na cara de Jó. Me dizer: aí fica aí, pagando preço por mim, cadê teu Deus? Mas Deus aprova Jó e dar tudo de volta que Jó tinha em dobro. Lembre disso, meu irmão. Lembre disso. Chegamos aqui então à obra completa e redonda. Olha o que está no verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, quando nós estamos diante da tribulação, não esqueça, tem promessa. É só ser fiel, é só continuar perseverando, pois tem promessa para conquistar. O texto está dizendo que nada faltará. A palavra do Senhor, ela vai se cumprindo em nós, irmãos, tanto nos tempos bons quanto nos tempos difíceis. Talvez se você está aqui sentadinho nessas cadeiras ou em casa assistindo agora, e você já passou por uma grande tribulação na sua vida, eu queria que agora você pontuasse os momentos nesta tribulação que Deus levantou pessoas para te estender a mão. Que Deus trouxe solução para as etapas das tribulações. Que Deus trouxe provisão, que Deus trouxe livramento, que Deus trouxe proteção.
Muitas dessas etapas, pastor, mas eram como se fosse uma anestesia. Vinha, dava uma aliviada, mas depois apertava. Mas é isso mesmo. Deus não deixa que nada falte, irmãos. Ele nos prova até onde nós podemos suportar. Mas na hora que ele percebe que o seu servo não suportará, que vai rachar, que pode quebrar, aí ele age. Ele entra em providência. Amém? Verso 5 ao verso 8, a gente vai ver uma oração aqui de sabedoria, nesse momento de tribulação. Tiago vai nos ensinar a orar com sabedoria e a orar por sabedoria. Eu gosto desse texto, irmãos, porque quando nós observamos o contexto que está aqui, que é de tribulação, a oração não é para Deus livrar da tribulação. Que maravilha! Observe esse contexto. É natural da gente, né? Estamos doentes. A gente ora por quê? Por cura. Ficamos desempregados. A gente ora pelo quê? Por emprego. Estamos encalhados. A gente ora por quê? Não é assim? Ou seja, a gente quer orar sempre pela resposta daquele motivo que nós precisamos. Mas o que o texto diz é diferente. Presta atenção, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Não é de solução para a tua provação. Não é do que você está precisando, ou diretamente, né? Claro que é isso que a gente precisa. Mas não diretamente a resposta daquilo que precisamos. Mas a petição aqui é por sabedoria. E essa é a maior deficiência do crente, irmãos. Falta de sabedoria. Pecamos, erramos, sofremos. A gente procrastina muito a tribulação. A gente amplia mais a turbulência, porque a gente não tem sabedoria para sair dela. Esse sofrimento, ele tende a crescer e crescer e crescer, porque a gente não sabe passar por ele. Talvez se a gente soubesse, era rapidinho terminava. Rapidinho as coisas aconteciam e terminavam. Falou-se das provações e de nossas possíveis deficiências. Se quisermos ser bem aprovados no teste que envolve toda a nossa vida cristã, nós não devemos, sobretudo, ter deficiências de sabedoria. Ou seja, irmãos, não pode me faltar sabedoria. Pode me faltar o que for, mas sabedoria não pode faltar. Foi assim com os cristãos nos dias de Tiago, em meio ao contexto ali dos gentílicos, né? Eles eram hostilizados pelos grupos, pelos poderosos, observados com desconfianças pelas instâncias do Estado e de outros. Também hoje há necessidade de muita sabedoria em vista das grandes questões das igrejas. A gente percebe um evangelho que trilha um caminho e igrejas que trilham outros caminhos. O evangelho que diz uma coisa e igrejas que pregam outra coisa. Olha o verso 5. E é neste ponto aí que Tiago começa bem a sua frase. Se, porém, alguém de vós carece de sabedoria, peça a Deus. Esse contexto aqui não é porque tem uns mais sábios que outros. Não é disso que o texto está falando. Tem um grupo na igreja que é mais sábio do que outro. Não, não é disso. A gente sabe que em tese tem grupos, né? Tem pessoas que estudaram mais, estudam mais, buscam estudar mais, crescer, aperfeiçoar. Isso é notório. Tem pessoas, cada um tem sua linha, tem sua caminhada e vai buscar e não está nem aí. Mas essa sabedoria e esse momento aqui não está dizendo que tem grupos que sabem passar por provações e outros não. Não é disso. O que Tiago está falando aqui é que todos devem buscar a sabedoria do alto. Porque, irmãos, para passar pela provação, lembre, viu? Provação, tentação, sedução, lembra assim, Satanás, e lembra do lado de Deus, teste e provação, para passar pela tribulação, para passar pelos grandes sofrimentos da vida,
É preciso sabedoria não humana, não filosófica, mas sabedoria divina. Por isso que Tiago diz, quer sabedoria? Ele não disse, olha, vai ler um livro aí. Vai conversar aí com o pastor, com o diácono. Quer sabedoria? Pede a Deus, meu irmão. Pastores, querem sabedoria para cuidar do rebanho do Senhor? Pede a Deus. A teologia é importante? É. A filosofia é importante? Sim. A psicologia é importante? É. Mas o mais importante é a sabedoria que vem do alto. Essa é a principal, para que possamos cuidar uns dos outros e para que possamos vencer as nossas tribulações. O Evangelho, irmãos, ao seu respeito, foram-nos franqueado a inesgotável fonte de sabedoria de Deus. O caminho e o alvo. O reconhecimento daquilo que Deus faz e fará com cada ser humano, com a sua igreja, com todo o seu mundo. Aí agora vem, a fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Como é que nós queremos ter sabedoria se nós nem sequer abrimos a Bíblia? Quanto tempo tem que você leu a Bíblia? Leu buscando sabedoria? Quanto tempo tem que você fala, não, eu estou lendo um livro aqui de Salmos, Mateus, Coríntios, Josué, eu estou lendo esse texto aqui, ó, estou estudando, estou aprofundando. Quanto tempo tem que você leu cadenciamente a Bíblia? Talvez o muralzinho do seu WhatsApp, ou do seu Facebook, do seu Instagram, você não perdeu nada ainda. Você consegue estar sempre atualizado. Da última vez que você acessou, você vai lá e atualiza sempre que você olha. Mas é a palavra de Deus. Não é a Wikipédia que vai trazer sabedoria para a gente. Não são livros de fundamentalistas, nem de liberais que vão trazer sabedorias para a gente. Não são sermões que são prego aqui domingo após domingo, que vão trazer a sabedoria que nós precisamos para na hora da tribulação. Sabe por quê, irmãos? Porque lá na tribulação vai ser só a gente. Na tribulação, meu irmão não pode estar comigo. Na hora da dor, ele não pode estar passando comigo. Na hora na hora da dificuldade, ele não vai sentir a mesma dor que eu estou sentindo. Quem estará com você é Jesus. Ele vai sentir a dor que você está sentindo. Então é dele que nós precisamos saber. É dele que nós precisamos extrair toda a sabedoria para vencermos. Mas como pedir sabedoria, pastor? É só falar e pronto? Não. Nós não devemos duvidar. O verso 6 vai dizer, mas peça em fé. Deus pode e deseja dar sabedoria. É tanto que o texto diz que ele dá deliberadamente. Ele dá à vontade. Se tem uma coisa que Deus dá, irmãos, à vontade, é sabedoria. A gente quer muita coisa de Deus. A gente quer cura. A gente quer prosperidade. Não é isso? A gente quer relacionamentos maravilhosos aqui. Entendimento um com o outro. Mas se tem uma coisa que Tiago disse que você pode pedir, que Deus vai te dar deliberadamente, é sabedoria. Tem um cara chamado Salomão. Quando ele assume o seu reinado, aí Deus diz para ele, pode pedir. O que você quiser, você é rei. O que você quiser eu vou te dar, pode pedir. Aí ele olha para Deus e diz assim, eu quero sabedoria. Um rico, tolo, ele perde a riqueza dentro de um mês. Um pobre, com uma oportunidade, e sábio, ele enriquece. E ele tem uma riqueza fortalecida. Uma riqueza que não se perderá de qualquer maneira. A sabedoria que vem do céu, irmãos, é a sabedoria que nós precisamos para vencer as nossas tribulações, para vencer as nossas dificuldades. Deus vai nos despertar na hora certa, para que a gente não caia, porque não começa assim, ó, de uma hora para outra. Você não sai de casa santo, na unção, dando glória, oh Jesus, e daqui a pouco na primeira esquina,
você já está na tribulação, tendo tentado, se acabando. Não, não é assim que acontece. O enfraquecimento vai nos proporcionando essa sedução. Lembre da palavra, é sedução. A sedução, ela é um processo. É no olhar, não é assim? É no charme, é no jogar no cabelo, é na cor do batom, é na cor da maquiagem, é no tipo da roupa. Ela vai seduzindo aos poucos até a hora que dá o bote. Em todos os aspectos é dessa forma. Quando nós estamos vivendo em sabedoria, nós já identificamos a sedução, a tentação de longe. Verso 7. Não suponha uma pessoa dessas que obterá algo no Senhor. Essa pessoa que duvida, essa pessoa instável, como a onda do mar, sabe? A maré alta, a maré baixa. Alguém já foi à praia e está ali aquela onda baixinha, tudo tranquilo, você brincando, daqui a pouco começa a vir aquela onda forte. Os ventos começam a estar mais forte. E você daqui a pouco é pego de supetão, aquele mergulho que você dava ali, você já não consegue mais dar ali, você já tem que dar aqui, e vai recuando, porque a onda está aumentando, ou seja, ela vai levada ao vento, para onde o vento leva, ela vai e leva o que está na frente. As pessoas instáveis são assim. Elas estão na igreja, elas estão firmes, elas estão lendo a palavra. Mas uma campanha da igreja tal na TV, ela não vem à igreja, ela fica na TV assistindo. O apóstolo, o discípulo, o bispo, seja lá quem for. Ela não tem propósito, ela não tem estabilidade, ela é muito solta, ela é muito instável. Qualquer coisinha está derrubando, qualquer coisinha está tirando alegria, qualquer coisinha está tirando ela da presença do Senhor. Pessoas assim não passam pela tribulação e vencem. Pessoas assim ou continuam na tribulação a vida inteira, ou então vai perder na tribulação. Porque para nós pedirmos sabedoria a Deus, nós precisamos ter fé, acreditar no que nós estamos pedindo, e é disso que ele está falando. Quanto mais isso vale perante o Deus poderoso e todo misericordioso, entre pessoas a insuficiência de confiança diminui a disposição de atender um pedido. Tiago diz que a mesma coisa acontece com Deus. Dúvida, desconfiança, descrença, fecha seu próprio caminho para Deus e para as suas dádivas. Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe que você não está acreditando no que você está pedindo? Você chora, você mostra para o outro, você enxuga as lágrimas, mas Deus sabe o que está no teu coração. Você faz campanha, você paga preço, você ora e você mela a maquiagem, você faz um monte de coisa, mas Deus sabe a intenção do teu coração. Para Deus não precisa chorar. Para Deus não precisa melar maquiagem. Para Deus não precisa mostrar para o outro, irmãos. Para Deus só precisa ser sincero. Coração derramado. Deus não está olhando o tom de voz. Tem pessoas que quando vai orar por determinado motivo, é muito forte o motivo, ele grita, ele fala, ele só falta ele mesmo fazer. É tão intenso que parece que ele mesmo vai fazer. Deus não está preocupado com o seu tom de voz. Deus, já que você está orando assim, eu vou ter que lidar. Já que sua fala está tão alta, já que você está, eu vou ter que fazer. Não, Deus é Deus. Ele faz se Ele quiser, amém? O poder está nas mãos dEle. Nós não somos o controle que liga e desliga, que faz e acontece, não. Ele é Deus. Não precisa do tom, não precisa da voz, não precisa da entonação, de jeito nenhum. Só precisa da sinceridade de coração. Ah, pastor, então é errado orar assim? Não, meu irmão. Ore, fica à vontade. Nós somos humanos, temos emoções. A gente vai orar por um enfermo, a gente ora assim. A gente vai orar para Deus consolar alguém que perdeu um ente querido, a gente chora também. A gente é humano, a gente chora. Mas lembre, no fundo, que não são as tuas lágrimas, nem a tua emoção que vai tocar o coração de Deus. O que toca a Deus é um coração derramado, contrito e quebrantado. Lutero fez uma comparação interessante. Ele disse que esse
Esse que ora assim, esse que tem essa instabilidade, é como o mendigo que fica pedindo na rua, ele levanta a vasilha e traz. Ele nem acredita que alguém vai botar. Vai passando uma multidão, ele faz assim, o que cair, caiu, e se não caiu, não tem problema, que vai passar outro, eu vou estender de novo. Ou seja, não acredita mais, ele vai colocando a vasilha, alguém vai botando, 10 não coloca, ele não está preocupado com isso. Ele não acredita que ele vai receber a oferta ou não. Será que nós realmente estamos orando, irmãos, com sabedoria? E por último, verso 8: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É uma pessoa de ânimo dobre, é uma pessoa com duas almas. Quem duvida está por um lado voltado, confiante a Deus e com toda a naturalidade, e em outro momento com desconfiança, distanciado de Deus. Uma vez aberto para o Espírito do alto e outra vez aberto para o Espírito de baixo. Na confiança em Deus, o ser humano ele é restaurado. Na desconfiança, ele é incurável. Quando a gente acredita, irmãos, o ser humano ele é restaurável. A solução para aquele drogado, a solução para aquele homicida, a solução para aquele adúltero, a solução para aquela prostituta, para aquele corrupto. Mas quando nós não acreditamos, irmãos, o ser humano ele é incurável. É disso que Tiago está falando. Acredite. Você está orando pelo seu esposo? Acredite. Você está orando pelos seus filhos? Acredite. Creia. Chore, pague preço, levante de manhã cedo para orar, levante de madrugada, leia a Bíblia, faça, aconteça, mas creia. Se você não crer, nada vai acontecer. Vai ser mais um no culto, vai ser mais um na igreja, vai ser mais um pagando preço, mas nada vai acontecer. É Bíblia que a gente está lendo, irmãos. O que nos rege é Bíblia. Se nós fôssemos comparar a sua petição a Deus, a esta taça, e todas as vezes que você orasse e derramasse lágrimas, Deus colhesse essas lágrimas e jogasse na taça. Essa taça ia enchendo. Ela vai de, mas pastor, de lágrima e lágrima? Vai demorar, mas vai encher. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Onde está o nível da sua taça com Deus? Será que você consegue imaginar a sua taça com Deus e dizer: oxe, não forrou nem o fundo ainda. Eu não derramei uma lágrima. Ah, pastor, eu tenho derramado muitas lágrimas. Está perto. Amém? Está perto. Continua derramando as tuas lágrimas, mas continua crendo, pois está perto. Não desiste, porque desistir é pegar essa taça e virar. Desistir é esvaziar e jogar fora tudo que você já pagou de preço. Continua acreditando, irmãos. Continua confiante nessa tribulação. Continua perseverante, paciente, pois Deus, Ele é com você. Ele está com você. E você vai passar por esta prova e vai vencer em nome de Jesus. Pastor, e por que demora tanto, pastor? Tenho duas respostas para você, por que demora tanto. A primeira, você vai concordar comigo. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus: por que demorou tanto a minha aprovação, a sua e a dos outros? A segunda, que eu penso: está demorando, sabe por quê? Porque tem coisa ainda para Deus mexer na minha vida e na sua. Sabe quando a gente quer comprar um carro? A gente sai de tudo para juntar o dinheiro do carro, mas a gente esquece da habilitação. Aí compra o carro e não sabe rodar. Quando sabe, não pode rodar. Quando pode rodar, não pode viajar. Não é assim? Aí se aperta. Mas eu comprei um carro e não tirei habilitação. Pois é. Às vezes a gente está querendo comprar o carro com Deus. A gente não tirou habilitação ainda.
A gente não treinou ainda, a gente não aprendeu ainda. Deus não está vendo na gente ainda, sabe o quê? Maturidade. Deus não está enxergando em nós ainda possibilidade de seguir, dele te dar essa bênção para que você possa administrar. Ele não está vendo em você ainda essa maturidade para você tomar posse dessa bênção e fazer dela uma bênção para o reino de Deus. Talvez você conheça alguém que quando não tinha nada, pense numa pessoa maravilhosa. Meu Deus, era um liso, não tinha nada. Só andava tomando as coisas emprestadas a um a outro. Mas era gente boa demais. Não tinha nada nas mãos. O cabra agora tem uma coisinha. Acabou. Ele é outra pessoa. Ele mudou o caráter. Ele mudou a personalidade. Ele mudou o jeito de ser. Será que realmente ele estava preparado para ser e para ter tudo que ele tem? Talvez essa segunda a gente pode responder para Deus. Observe a sua vida, se você está pronto para receber do Senhor aquilo que você tanto clama. Se você está pronto para Deus encerrar esta provação. Tudo que nós mais queremos, irmãos, na hora da dor, é nos livrarmos dela. Mas a dor, ela traz uma lição enorme para nós. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, todos que passaram por tribulações têm muito a ensinar. Sem exceção, todos que passaram por tribulações têm muito a ensinar. Esse homem que nós estamos vendo aqui, começando hoje, Tiago, escreveu uma carta como essa, e no ano depois, ele foi morto, ele foi martirizado, pela sua declaração de fé em Cristo.